Vibe Mundial FM. Existe uma ideia no Talmud de que, em aramaico, uma citação, Malchuta deara ke'en Malchuta derakia. A realeza, a majestade aqui embaixo, ela é um reflexo da realeza e da majestade lá em cima, nos mundos espirituais, nos mundos acima do tempo e do espaço. Então, tudo que ocorre aqui em termos de liderança, por exemplo, os vários poderes, né, tripartitura dos poderes, legislativo, judiciário, executivo, existe um conceito também de anjos, criaturas angelicais, que compõem comissões, tipo Congresso, Parlamento, ou congressistas, etc., existe um conceito similar, muito mais refinado nos mundos espirituais. Como já falamos aqui anteriormente, que as 70 nações do mundo possuem anjos representativos que atuam junto ao Todo-Poderoso para repassar as bênçãos e os fluxos de espiritualidade para cada nação, sob forma do sucesso, do êxito e das bênçãos de cada nação, em termos de sucesso material, saúde, etc. E outra citação que nós temos é que Yad velev mlachim, aí em hebraico e não aramaico, Yad velev mlachim beyad Hashem. Tanto as mãos como os corações dos monarcas se encontram nas mãos de Deus. O que significa isso? Que apesar de que o ser humano, em geral, possui o livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal, quando se trata de decisões de amplitude mundial, então os monarcas eles têm um insight, eles têm uma irradiação, um fluxo que vem diretamente de Deus e que faz com que eles ajam de uma forma ou de outra, principalmente em relação a acontecimentos e eventos de amplitude mundial que se tratam de decretos divinos para toda a humanidade. Esse é mais um conceito do Talmud. Em relação a uma passagem da Torá, nós vemos que Moshe Rabbeinu, Moisés, o maior líder de todos os tempos, quando ele está se despedindo do povo de Israel, poucos dias antes de falecer, e ele está preparando o povo para adentrar, conquistar a terra prometida, ele diz o seguinte: o que Deus quer de vocês? Tão somente temê-lo. O que Deus já quer de vocês? Só temê-lo. Pergunta o Talmud sobre essa passagem. Será que temer a Deus é algo tão simples? Na linguagem talmúdica, é algo pequeno? Responde o Talmud: para Moshe, para Moisés, era. Se nós formos analisar essa citação, ela não é muito lógica. Por quê? Porque Moshe estava se referindo ao povo de Israel. Ele estava perguntando para todo o povo presente antes de entrar na terra sagrada, antes de Moshe falecer. Moshe perguntou: o que Deus quer de você, de vocês e vós? Tão somente temê-lo. Então, se ele estava inquirindo, questionando o povo, a resposta não poderia incidir sobre o próprio Moshe. O Talmud responde: para Moshe era fácil, era algo pequeno temer a Deus. Se analisarmos todo o Talmud e toda a tradição e literatura rabínica, não vamos encontrar essa resposta. Havia um grande rabino-chefe de Montreal, no Canadá, Rabino Pinchas Hirschsprung, de abençoada memória, que ele sabia todo o Talmud
babilônico de Jerusalém, e todo o Códex, o Shulchan Aruch, e o Maimônides, ele sabia todas as obras rabínicas compiladas da Torá oral de cor, com uma memória fotográfica. Ele não tinha essa resposta, até que ele se aproximou do movimento racídico, se aproximou do Rebbe, e do Lubavitch Rebbe, e começou a estudar também a mística do judaísmo, inclusive a filosofia racídica, inclusive a Kabbalah. E o livro principal da Kabbalah, do Zohar, e que é explicada essa citação no Tânia, que é a obra básica e referência da filosofia racídica, explica o seguinte, faz a mesma pergunta que o Talmud faz, será que temer a Deus é algo pequeno? E aí a resposta do Talmud é, para Moshe era algo pequeno. Aparentemente, não respondeu a pergunta. A pergunta incidia sobre o povo de Israel, porque a exigência era sobre o povo, temer a Deus, e a resposta foi sobre Moshe. Vem o Zohar, principal obra da Kabbalah, e ele é lembrado no Tânia, dizendo o seguinte, após o falecimento de Moshe, houve uma expansão da alma de Moshe. Uma expansão, já que ele foi a maior carreira empreendida em toda a história da civilização humana. Desde que o homem pisou no solo do planeta Terra, Moshe foi a alma e o líder mais espetacular. O único em relação ao qual Deus falava face a face. Apesar que Deus não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, mas o nível de revelação de Deus para Moshe era comparável a uma pessoa que fala com a outra face a face, uma na frente da outra. Então, houve uma expansão da alma de Moshe e faíscas do Moshe entraram em todos os membros do povo de Israel e no seu potencial, por extensão, em toda a humanidade. Agora nós conseguimos entender. Quando Moshe se referiu ao povo de Israel, será que o que Deus quer de vós, somente temê-lo? O Talmud pergunta e responde, será que é pouca coisa temer a Deus? E o Talmud responde para Moshe, sim era. Vem o Zohar e fala, já que o Talmud foi escrito sob inspiração divina, os sábios do Talmud, eles eram totalmente conectados com Deus. Então eles disseram, para Moshe é algo simples temer a Deus. E eles deram uma dica aqui, que somente a mística do judaísmo, a Kabbalah nos revela, que houve essa expansão da alma de Moshe e que há uma faísca de Moshe em todos nós. E que todos nós podemos temer a Deus, porque existe esse potencial dentro de nós. Moshe Rabbeinu, Moisés, o maior líder de todos os tempos, irradiou uma faísca de espiritualidade para cada um de nós. Por isso, nós sim podemos temê-lo. Por que eu estou citando essa passagem? Porque a alma de Moshe irradiou em todas as gerações, em todas as pessoas e particularmente no líder de cada geração. O líder de cada geração, que é a pessoa mais espiritualizada, mais conectada com Deus, tem uma faísca maior de Moshe dentro de si. Na nossa geração, o líder maior é o Lubavitch Rebbe, e o líder maior de todos os tempos, que vai se revelar a qualquer momento, será o Mashiach, o Messias, o rei Mashiach, o último soberano descendente direto da casa real de David. Por que ele vai conseguir liderar o mundo inteiro, a humanidade inteira? Porque ele vai ter uma dosagem maciça da irradiação da alma de Moshe. Por isso, os verdadeiros líderes são aqueles que, além de serem bem intencionados, eles têm uma força maior que vem de cima. Quando qualquer líder de qualquer nação se presta a
desempenhar o seu papel beneficiando toda a nação, então ele tem uma ajuda divina. A mão de Deus direciona os passos desse líder para ter sucesso em sua missão. Liderança tem vários níveis. Eu estou falando do líder de uma nação, mas existe a liderança no grupo social, na família, no ambiente de trabalho. A liderança é a capacidade de, ao mesmo tempo, impor as ideias, mas ao mesmo tempo beneficiar. As pessoas cometem um erro em deduzir que o líder é aquele que se impõe nas suas ideias, nos seus projetos, aqueles que acabam preponderando na vontade dos outros, influenciando os outros de uma forma geral. Não é esse o conceito da mística do judaísmo, da filosofia racídica e da filosofia cabalística, a própria Kabbalah. O âmago da sabedoria infinita de Deus define o líder como alguém semelhante a Deus. Como está escrito, Sadikim domim leboram. As pessoas iluminadas se assemelham a Deus. Porque a principal característica do bem absoluto é beneficiar. E para poder beneficiar, tem que haver beneficiários. A principal característica do verdadeiro líder, que em qualquer nível de liderança reflete o divino, é também beneficiar. A imposição das ideias, a orientação e a capacidade de influenciar a opinião alheia só é justificável quando se pode beneficiar. Então, vem a mística e nos diz que um líder bem intencionado é aquele que quer beneficiar o próximo. Então, Deus o abençoa e o coroa com a capacidade espetacular de poder influenciar os outros. Vibe Mundial 95,7. FM.